Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no projeto Auxílio ao Mestre. E eu gostaria desde já contar com a sua participação, que você estivesse compartilhando esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, com os demais professores. Assim fazendo, tenha certeza que eu e você estaremos promovendo a palavra do nosso Deus. E a lição de hoje é a lição de número 9, conhecendo a armadura de Deus. É uma lição muito rica quando se fala de batalha espiritual, como é a proposta desse trimestre. Muitos cristãos desconhecem até o termo armadura de Deus. Então, a armadura ela é usada numa batalha, no meio de uma guerra. E Paulo, ao falar da revestivos de toda a armadura de Deus, ele está dizendo que nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, e precisamos estar revestidos com a armadura de Deus para resistir aos ataques satânicos. E é sobre isso que nós queremos falar nesta lição. Parecia um dia normal, um dia como os demais outros dias, até que a cidade de Pearl Harbor foi brutalmente atacada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Semelhantemente, os cristãos estão em meio a uma batalha espiritual. Portanto, precisam estar preparados e revestidos com a armadura de Deus. Os ataques do inimigo podem ser sutis e pegar muitos despreparados. A lição de hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Semelhante ao que foi em Pearl Harbor, nos Estados Unidos, quando aquele dia parecia ser um dia normal, quando de repente os aviões japoneses bombardearam, destruíram aquela cidade e o que é o mais interessante, era uma cidade que tinha um poderio bélico muito grande, mas foram pegos desprevenidos, despreparados, navios e mais navios afundaram, milhares de pessoas morreram, aviões foram destruídos ainda no chão, não houve tempo de uma reação, foi um ataque surpresa. Eu faço uma análise que, semelhantemente, nós cristãos estamos no meio de uma batalha espiritual. E mesmo tendo a armadura de Deus, mas se nós não estivermos preparados e revestidos, não vai adiantar de nada, porque os ataques do inimigo podem ser sutis e pegar muita gente, muitos cristãos despreparados. A guerra. Como já foi dito, nós estamos no meio de uma guerra, semelhante ao que foi os dias de Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial. E nós precisamos estar conscientes que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é astuto, ele vem sorrateiramente, às vezes ele ataca no momento que nós estamos despreparados para surtir o efeito do seu ataque, é o efeito surpresa. Então nós estamos no meio de uma batalha espiritual, e a palavra de Deus nos orienta que nós devamos nos revestir da armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Ao longo dos séculos, ao longo da história das civilizações, muitas batalhas foram travadas, muito sangue já foi derramado. Os povos antigos construíam suas fortalezas e investiam no seu poderio bélico. Na Grécia, o ideal de muitos jovens era ter seu nome registrado na história como guerreiro valente. As famílias também se orgulhavam por possuir um membro valente em casa.
Ao longo da história das civilizações, ela é marcada por muitas guerras, batalhas e conflitos. Então nós observamos que ao longo da história das civilizações, muito sangue já foi derramado. E os povos antigos, nós vivemos num tempo de paz entre as nações, uma paz relativa em relação ao que foi aos tempos antigos, onde a guerra era mais declarada, era aberta. Naquela ocasião, aqueles povos investiam muito nas construções de fortalezas, muralhas, para que pudessem proteger as suas cidades e os vilarejos. Outra coisa, eles investiam também muitos recursos no poderio bélico, eram exércitos armados, gastavam-se muito dinheiro com relação à questão da guerra, das brigas e dos ataques. Um exemplo de uma nação que eu deixo aqui é a Grécia. O ideal do grego era ser um guerreiro, era ser um valente. Esse era o ideal do jovem grego. Ser um grande valente, um grande guerreiro, deixando o seu nome registrado na história. E as famílias desses guerreiros também se orgulhavam de ter em casa um valente, um corajoso, um destemido. Então, nos soa parecendo muito que fora do nosso contexto, da nossa realidade, porque nós vivemos tempos de paz. O nosso país, o Brasil, não tem históricos de guerra, como vários outros países que até hoje têm, como é o caso de Israel e vários outros países aí que até hoje vivem travando batalhas. Então a história, ela registra muitas guerras. Eu quero deixar aqui um versículo bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Lucas 11, versos 21 ao 22. Isso aqui é Jesus proferindo uma parábola. E esta parábola de Jesus estava dentro do contexto daquela época. Era uma época marcada por guerras, conflitos, e ali ele fala de um valente que estava guardando todos os bens da sua casa, que era alguém de coragem, era alguém de atitude, era alguém preparado na arte da guerra. Só que ele estava guardando e protegendo a sua casa, até que veio um outro mais valente do que ele, tira-lhe a armadura, ou seja, os instrumentos, a espada, escudo, lança, o capacete, tira toda a armadura na qual ele confiava e reparte todos os seus despojos. Então Jesus estava falando a partir da realidade na qual ele vivia, acerca das guerras, dos conflitos e as batalhas dos tempos antigos. Os antigos. Era costume dos povos antigos invocarem supostas divindades antes de cada batalha. Na Grécia, o deus Ares era tido como a divindade da guerra. Cada povo possuía determinada divindade que supostamente lhes assegurava as vitórias nas guerras. Em Israel, invocava-se o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso na batalha. Não foram poucas as batalhas onde o próprio Deus guerreou a favor de seu povo Israel. Os povos antigos, eles travavam muitas batalhas e muitas guerras, e antes de ir para a guerra, era costume desses povos invocarem os seus deuses, as suas divindades, que eles acreditavam ser deuses, mas na verdade nada era Deus. Na Grécia, acreditava-se que o deus da guerra era o deus Ares, e faziam sacrifícios e oferendas a esses deuses. Nas guerras do passado, nós vamos ver que até Israel
também fazia a invocação de um Deus, mas do verdadeiro Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus da batalha, o Deus todo-poderoso. É por isso que lá no Salmo 46 está escrito: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Israel tinha o privilégio de ser o único povo e a única nação que poderia, de fato, invocar o Deus verdadeiro nas suas batalhas. E podemos afirmar, pelos relatos bíblicos, que não foram poucas as batalhas onde o próprio Deus guerreou a favor do seu povo Israel. Em certa ocasião, o rei pega aquela carta de afronta, leva adiante, apresenta diante de Deus, e Deus diz: e nesta batalha não tereis vós de pelejar, porque eu pelejarei por vós. Então, nos povos antigos, eles sempre invocavam as suas divindades, os seus supostos deuses, mas somente o povo de Israel é que conhecia o verdadeiro Senhor dos exércitos. Eu conheço Ele. Ele trava batalhas junto comigo e em muitas ocasiões, quando eu não podia mais lutar, quando eu não tinha forças mais para guerrear, esse Deus dos exércitos, esse Deus todo-poderoso, esse Deus poderoso na batalha, Ele entrava na batalha e decidia a batalha ao meu favor. A Ele honra, glórias, louvor, adoração, hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor. Texto bíblico: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 17. Aquilo que é para eu fazer, eu tenho que fazer. Mas tem hora que Deus decide fazer aquilo que eu deveria fazer, porque Ele quer entrar na batalha. Ele quer decidir a causa, principalmente quando o nome dele é invocado. Israel estava diante de um exército de uma nação muito mais poderosa e numerosa em termos de exército, muito mais preparado. Mas eles invocaram o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. E Deus trouxe a resposta dizendo: e nesta guerra não tereis que guerrear. Vocês simplesmente postai-vos e ficai parados. Você já viu uma coisa dessa na guerra, Deus mandar você ficar parado? Tem hora que Deus vai dizer para você: descansa em mim, confia em mim, porque eu vou mudar a sua história. Estão se levantando contra a sua vida para te destruir, mas eu sou poderoso para reverter esse quadro e mudar a história da sua vida. Esse é o Senhor dos exércitos. Sentido metafórico. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Deus, ao enviar seu Filho, o fez na plenitude dos tempos. O exército romano, durante aproximadamente 500 anos, estabeleceu a paz no mundo de sua época. Eram seguras as navegações, as viagens por terra e as seguranças nas cidades. Paulo, ao se referir às guerras, ele o fez a partir do sentido metafórico e não literal. Ele se vale de um fato do dia a dia para falar de verdades espirituais. Meu querido, Deus trouxe Jesus na plenitude dos tempos. Eu já falei isso em outros vídeos, talvez você não teve a oportunidade de ouvir, e eu vou tornar a dizer que Deus usou o Império Romano dentro do seu propósito pelo qual ele havia estabelecido, porque o judeu entrou com a fé, os gregos com a filosofia que levavam os homens a pensar, e os romanos entraram com a força, o poder coercitivo,
porque a navegação nos mares era perigosa, haviam muitos piratas, as viagens pelas estradas tinham muitos ladrões e assaltantes e muita violência nas cidades. Quando o Império Romano ele dominou o mundo da época, ele exterminou os piratas, ele acabou com os roubos, assaltos à beira da estrada e as cidades se tornaram mais seguras, porque o Império Romano estabeleceu a ordem. E daí a razão, porque a mensagem do Evangelho, porque Paulo pôde viajar até mesmo sendo escoltado pelo Império Romano. Os judeus não conseguiam compreender, eles achavam que a maior batalha a ser travada seria contra o Império Romano. Mas Paulo compreendera que a maior de todas as batalhas não era contra o Império Romano, porque o Império Romano também era escravo do pecado, o Império Romano também era escravo das forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, Paulo usa um sentido metafórico quando ele fala de guerra, quando ele fala de batalha. Ele fala a partir de um contexto no qual ele vivia, onde o Império Romano triunfou e estabeleceu a paz no mundo da sua época. A metáfora bíblica. Nesse tópico 2, nós vamos falar sobre como Paulo se vale de uma linguagem do seu cotidiano, conhecido do mundo da sua época, a armadura de um soldado romano, e a partir daquela realidade ele faz uma aplicação do texto bíblico ou da revelação de Deus para falar de verdades espirituais concernente à batalha que era travada no mundo espiritual. Então, Paulo parte de um fato conhecido para um fato desconhecido. Aí nós chamamos de metáfora. E é sobre isso que nós queremos falar nesse tópico de número 2. A armadura do soldado romano. A armadura não era nada confortável. Seu peso e as condições climáticas tornavam-na de difícil uso. Todo sacrifício valia a pena. Afinal, o seu propósito era dar ao soldado as condições de se proteger e atacar o oponente com sucesso. Cada peça da armadura fora construída com materiais resistentes e apropriados. O exército romano foi vencedor em muitas batalhas históricas devido ao manuseio correto de cada peça da armadura. Nós vamos falar aqui sobre a armadura do soldado romano. Primeira coisa, você já viu naqueles filmes, eu vou tentar colocar algumas imagens para você ter uma ideia, uma dimensão da armadura de um soldado romano. Algumas armaduras, junto com o escudo, a espada, com a lança, às vezes os arqueiros usando flechas e vários outros aparatos militares, chegavam a pesar em torno de 30, 40, até 50 quilos. E muitos andavam a pé, quilômetros e mais quilômetros a pé. Então aquela armadura, ela não era nada confortável. E a armadura de Deus, irmão, ela não é confortável, mamão com açúcar. Ela tem um peso, ela é uma arma que um instrumento usado para defesa e para o ataque espiritual. Então eu destaco que todo o sacrifício ao carregar aquela armadura valia a pena, porque quando chegava no momento do confronto, no momento da batalha, aquele escudo pesado que pesava em torno de uns 20 quilos, 15 quilos, assegurava o soldado a sua proteção e a sua defesa contra as flechas que eram lançadas, contra os golpes de espada, ele se defendia com o escudo. Então valia a pena carregar todo aquele peso. Então nós observamos que aqueles soldados usavam aquela armadura com muito sucesso contra o seu oponente.
Cada peça daquela armadura do soldado romano foi trabalhada com materiais resistentes e apropriados. Então, no mundo espiritual, Deus colocou para mim e para você uma armadura espiritual. E eu quero te dizer, ela não é nada confortável, porque você tem que passar pelo caminho do jejum, você tem que passar pelo caminho da oração, você tem que passar pelo caminho da verdade, da justiça, da integridade, do nascer de novo, de um novo caráter. Então, são várias situações. Não é fácil você fazer uso desta armadura de ataque e defesa. Eu faço outra colocação, que o exército romano foi vencedor em muitas batalhas históricas, que ele lutou com um exército mais poderoso, numericamente falando, porque o exército romano, ele sabia fazer uso como nenhum outro exército da armadura de guerra. Eles sabiam se defender, mas também sabiam atacar. Meu querido, a igreja só chegou até aqui, primeiro porque o grande general, o Senhor dos Exércitos, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É por isso que nós ainda estamos de pé, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Israel é o nosso refúgio. Glórias ao nosso Deus. Meu irmão, está difícil? Você está sentindo um peso? Está difícil carregar esse escudo? Está difícil carregar a espada, que é a palavra? Está difícil carregar esse capacete? Está difícil os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados com a pregação? Não é fácil, não é nada confortável, mas só tem uma coisa: isto vai assegurar a sua sobrevivência no meio do ataque espiritual. Todo sacrifício, toda dor vai valer a pena, porque você vai sobreviver e vai ainda se deparar com o grande general, o Senhor dos Exércitos. Se de fato travamos as batalhas do Senhor dos Exércitos, é de se esperar que permaneçamos sempre cingidos os lombos com a verdade. Há batalhas nas quais Deus não está conosco. Ele não age em meio a mentiras, enganos, trapaças e injustiças. No livro de Juízes, vemos as muitas derrotas e fracassos de Israel. Foi um período marcado pelas mentiras, enganos, a falta de sinceridade e fidelidade com Deus. Uma das características da armadura de Deus, meu querido, é cingir os lombos com a verdade. Paulo aqui, ele está dizendo da armadura de Deus, ela tem características relacionadas ao padrão ético e moral do cristão. Paulo, ele, a partir da armadura, quando o soldado cingia os lombos, era como que um cinto que a colocava ao longo da sua cintura e era apertado para que ele pudesse ter mais força, para que ele pudesse se sair melhor na batalha. Cingindo os lombos com a verdade. Eu quero dizer que se de fato nós travamos as batalhas do Senhor dos Exércitos, é de se esperar que nós, meu amado, permaneçamos cingidos os lombos com a verdade. Então não adianta eu dizer que eu estou lutando as batalhas do Senhor, da obra de Deus, se eu estou usando de mentira, se eu estou usando de engano. Há batalhas, meu irmão, que Deus não está conosco. É pura verdade. Ele não age onde há mentira, engano, trapaça e injustiça. O período do livro dos Juízes, o período lá do livro de Juízes que nós lemos, é o período das derrotas e os fracassos de Israel. Era o povo que não se firmava na verdade, era o povo que não se firmava com sinceridade diante de Deus. Tinha hora que o povo buscava a Deus e clamava a Deus. Deus levantava o juiz
e o povo servia a Deus enquanto aquele juiz estava vivo. Depois que aquele juiz morria, o povo voltava novamente a se desviar de Deus. Então, meu querido, não é compatível com a nossa fé cristã, com a armadura de Deus. Nós precisamos estar sempre, constantemente, com os nossos lombos cingidos com a verdade. O crente não pode viver uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de trapaça, uma vida de injustiças cometidas, seja no ministério, seja na vida secular, seja na vida espiritual. Porque o livro de Juízes trata das derrotas e os fracassos do povo de Israel. Meu querido, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida e da nossa geração. A couraça da justiça. Todo soldado se valia da couraça, a qual cobria todo o seu corpo, a saber, peito, abdômen, as costas e o pescoço. Não faz sentido estar na casa do Senhor e viver de aparências, fingir o que não é e tentar mostrar o que não tem. A couraça da justiça é mais que um apetrecho de guerra. Na verdade, é uma característica peculiar do caráter daquele que, de fato, nasceu de novo e evidencia um novo viver em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós vamos vendo Paulo usando a armadura romana para falar de atributos morais. Ele fala aqui da couraça da justiça. A couraça era aquilo que o soldado romano colocava do ombro até a cintura e, em alguns casos, até abaixo da sua cintura. Aquilo protegia o seu peitoral, o seu abdômen, as costas e o pescoço, tá bom? Era a couraça da justiça. Meu irmão, nós que servimos a Deus, nós precisamos usar esta armadura de Deus. Você já percebeu que nesta batalha, muito mais do que resistir aos ataques do adversário, é exigido de cada soldado, independente dos ataques do adversário, atributos morais, atributos éticos, daqueles que de fato fazem parte do exército do Senhor dos Exércitos. Não faz sentido estar na casa do Senhor e viver de aparências. Tem pessoas que estão na casa de Deus e vivem de aparência. Ele não tem mais a couraça da justiça, meu irmão. Ele está usando de mentira, está usando de engano. A couraça da justiça, ela é muito mais do que um apetrecho de guerra. Ela é muito mais do que isso. Ela é um atributo moral. Ela é um atributo moral que rege a vida do cristão. É uma característica própria daquele que nasceu de novo e que está evidenciando o caráter de Cristo em seu viver. Então, a couraça da justiça ela é muito mais do que um armamento bélico. Ela é um atributo moral esperado da parte de Deus, de seus filhos, de seus soldados que fazem parte do seu exército. Então não dá para ficar perdendo tempo e usando de mentira e de engano na casa do nosso Deus. Amém, meu amado? Vamos colocar a couraça da justiça. Outras armas usadas como ilustração. Nesse tópico nós vamos destacar algumas características de armas usadas na ilustração de Paulo. Eu acho fascinante a forma como Paulo se vale de um fato corriqueiro que todos conheciam. Não era só Paulo que era expert em conhecer o armamento bélico de um soldado romano. Aquilo fazia parte da realidade de todo judeu, porque eles estavam vivendo sobre o domínio do Império Romano. E era normal e comum
vejo romanos andando para todos os lados armados com a sua armadura, com o capacete, com o escudo, com a lança, com os lombos cingidos, com a couraça. Mas nós vamos falar de algumas outras armas também que faziam parte desta armadura, usadas pelos soldados romanos, e Paulo faz essa analogia, que todo cristão também tem que usar estas armas quando o assunto é o mundo espiritual. Os calçados. As sandálias nos pés representam a base de tudo. Trata-se da pregação do Evangelho de Cristo. Os templos luxuosos, simpósios, congressos e festividades perdem a razão de ser quando a igreja está voltada para si e não mais para as almas que estão padecendo. Os pés descalços representam a falta de amor e o formalismo religioso dos nossos dias. Paulo, ele usa a metáfora dos calçados associando à pregação do Evangelho. Todo soldado romano, além de usar aquela armadura, ele tinha que estar também com os pés protegidos, porque ele poderia pisar em pedras, poderia pisar em madeira, objetos que poderiam cortar-lhe o pé. Então ele precisava de ter os pés preparados. E os soldados romanos, eles andavam quilômetros e mais quilômetros com aquela armadura, com os pés calçados. Paulo, ele faz uma analogia a partir da sandália do soldado romano com a pregação do Evangelho. Então, meu querido, o calçado ali, ele representa a base da igreja. Qual que é a base da igreja? Bem, a coluna da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. Mas a igreja, ela só existe porque o Evangelho foi pregado, porque o Evangelho foi anunciado. Eu só estou na igreja, você só está na igreja porque alguém pregou o Evangelho para você. Isso fala o quê? Os pés calçados. Alguém pregou o Evangelho para você. Aí eu passo a seguinte colocação, que os templos luxuosos, os congressos, simpósios, festividades e os shows gospel e tudo mais, eles perdem a razão de ser quando a igreja está voltada somente para si mesma e não para aqueles que estão sofrendo e padecendo lá fora. Há igrejas aí luxuosas, com megas estruturas, com televisão, com ar-condicionado, com som do que tem de melhor, congressos, simpósios, festividades com cantores e pregadores, conferencistas internacional. Mas não se gasta o mesmo quando o assunto é ganhar almas. Em muitos casos, a igreja ela está virando apenas um encontro social, onde as pessoas se encontram para tomar um café, para bater um papo, para algumas reuniões, algumas confraternização. Isto representa a igreja descalça, a igreja que não prega, a igreja que não anuncia. Aí, meu querido, nós vamos ver que nós estamos caminhando com os pés descalços, a igreja dos nossos dias. Ela representa a falta de amor, os pés descalços representam a falta de amor e o formalismo religioso dos nossos dias. Nós temos crentes apenas nominais. Eu tenho a carteirinha de crente, mas eu não prego. Eu tenho a carteirinha de presbítero, mas eu não anuncio o evangelho. Eu tenho a carteirinha de dirigente de ciclo de oração, nem sei se tem essa carteirinha aqui, na minha região não tem. Mas nós estamos preocupados mais com cargos, com títulos, com status, com posição, do que mais propriamente com o trabalho. Um dos pilares da razão da existência da igreja, a igreja ela está ela tem 3 missões, vamos dizer o tripé. A igreja tem uma missão para consigo mesma,
a igreja tem uma missão para com Deus e a igreja tem uma missão para com o mundo. A igreja é responsável por tudo que ela faz, é uma expressão de louvor e adoração a Deus. Está claro aqui? A segunda missão da igreja, a igreja tem uma missão para consigo mesmo, que é cuidar e zelar daqueles que estão inseridos dentro da casa de Deus. Esta é a segunda missão da igreja. Agora, a terceira missão da igreja é a missão para com o mundo. É a responsabilidade, é a atribuição da igreja pregar, testemunhar e alcançar o pecador que está lá fora padecendo, aqueles que estão sofrendo. Nós estamos aí no período que vai vir o carnaval aí. Aí a pouco tem carnaval, tem sambódromo, tem crente desviado pulando carnaval, tem gente que na hora que vê um carnaval esquece que é crente, vai atrás do trio elétrico ali, e atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, tem gente que perde a cabeça. Então, meu querido, a igreja ela precisa compreender que aqueles que estão lá fora, no pecado, envolvido com as trevas, nós não podemos assentar à roda dos escarnecedores, nós não podemos compactuar com eles. A Bíblia fala, eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Nós temos que alcançar, testemunhar, falar do amor e da salvação a estas pessoas. Amém, querido? Isto representa os calçados, a igreja com os pés calçados e a igreja de pés descalços. A igreja pode ser muito luxuosa, muito rica, muito próspera, mas Deus olha e vê que ela está descalça como um mendigo. Porém, Deus pode olhar e observar que humanamente a igreja é a igreja simples, lá no morro, lá na favela, é uma igreja sem recursos, é uma igreja sem estrutura, mas é uma igreja que Deus olha para ela e vê que ela está calçada, ela está com os calçados da pré-pregação, da mensagem do Evangelho, o Evangelho do amor, o Evangelho da salvação. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, verso 7. Observe o que diz esse texto. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas. Aqui meu irmão está falando da pregação do Evangelho, está falando da mensagem, não está falando da estrutura da igreja. Que igreja bonita, que igreja maravilhosa, que fachada, que arquitetura, não. Aqui Jesus está falando de pessoas. O que tem de mais bonito na igreja, o que tem de mais importante na igreja não é a estrutura, são as pessoas. E são essas pessoas que pregam, que anunciam as mensagens, anunciam as boas novas da salvação, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Quão formosos são os pés. Olha onde Deus encontra beleza, nos pés. Meu querido, que Deus possa olhar para mim e para você e achar beleza no nosso ser. Talvez não a beleza de atores e atrizes famosos de Hollywood ou de emissoras de televisão aí do nosso país, mas ele olha para a beleza dos nossos pés, porque nós pregamos, porque nós anunciamos as boas novas do Evangelho e da salvação. O escudo da fé. Em uma batalha espiritual, há momentos em que o guerreiro irá se refugiar atrás do seu escudo, pois os dardos malignos vêm de todos os lados. O escudo não pode ser deixado ao chão, precisa estar de pé. Não são poucos que abandonaram o escudo da fé
e hoje vivem da imagem que fora construída há tempos atrás. Os tais fizeram a fama e deitaram na cama. Nesse tópico nós vamos falar sobre o escudo da fé. Aqui Paulo ele vem mais uma vez usando uma metáfora, associando o escudo de defesa que o soldado romano usava. Paulo entende que aquilo ali seria uma espécie do escudo da fé. E o escudo ele é uma arma de defesa. Se é uma arma de defesa é porque nós sofremos ataques. Então, meu irmão, o escudo ele não pode ser deixado ao chão. O escudo ele é para ficar na mão. Ah, irmão Mauro, mas o escudo é pesado. Meu irmão, a fé em Jesus Cristo, né? Você aceitou Jesus há 30 anos atrás e pronto, acabou não, meu irmão. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Eu amo Jesus hoje muito mais do que eu amava há 26 anos atrás, quando nós fomos apresentados. Então, meu irmão, é um desafio constante. Você está com esse escudo da fé nas mãos. Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele está se referindo ao escudo. Olha, eu ainda estou com o escudo na mão. Tá bom, meu querido? E no meio da batalha nós precisamos desse escudo, porque o inimigo ele joga dardos de todos os lados. Agora imagina um escudo no chão. O escudo no chão, o inimigo, o diabo, Satanás, ele vai te atingir, vai jogar dúvida na sua cabeça, vai jogar setas no seu coração de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento, vai lançar dúvida no seu coração. Então, meu querido, nós precisamos ter o escudo da fé. E eu quero dizer que não são poucos que estão dentro do segmento gospel, não são poucos que estão dentro do segmento aí evangélicos que abandonaram o escudo da fé. Só tem a carcaça, só tem a fantasia de obreiro, só tem a aparência de que foi crente um dia. E hoje eles vivem apenas a partir da imagem que eles construíram há tempos atrás. E esses tais, eu faço a seguinte colocação, é semelhante àquele ditado, fizeram a fama e deitaram na cama. Começaram muito bem no início da caminhada, mas hoje está um fracasso, hoje está uma miséria de crente. É um crente que não ora, não consagra, não jejua, está desviado dentro da casa de Deus. Pastores que já tiveram 3, 4, 5 esposas aí, está no adultério, que acha que é o dono da igreja e perdeu o escudo da fé, meu irmão. Pelo amor de Deus, nós estamos vendo isso aí, em vez de nós repreender, repudiar, nós estamos aplaudindo. Esses homens têm um monte, não é de crentes fiéis, é bajuladores, meu irmão, na casa de Deus. Nós, meu irmão, precisamos compreender que muitos desses que estão aí dentro do segmento cristão são apenas uma fantasia de obreiro. Já foram alguma coisa um dia no passado, mas se desviaram, permitiu que o orgulho, a vaidade, a soberba e o eu dominasse os seus corações. Eles fizeram a fama e deitaram na cama. E hoje vive da fama do passado. Eu quero deixar um texto bíblico para fundamentar o que eu quero dizer. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. 1 Samuel, capítulo 13, verso 1. Quando nós olhamos aqui, meu irmão, se ele tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos, ele, meu irmão, observa, ele morreu com mais de 70 anos de idade. Segundo o relato bíblico, os 3 primeiros anos, Saul agiu como crente, era fervoroso, Deus achou graça nele, era um filho obediente, tinha um coração temente ao Senhor. Oh, meu irmão, mas depois que ele chegou ao poder, depois que ele experimentou, meu irmão, a posição de rei, de presidente do ministério, meu irmão, o sucesso subiu a cabeça de Saul, meu querido.
O homem agora se achava a última bolacha do pacote. Eu sou, faço e aconteço e ninguém toma meu lugar. Esse lugar é meu. E Deus tolerou, suportou Saul por mais de quase 36 anos andando fora da direção de Deus. Aquele famoso que eu disse, fez a fama e deitou na cama, que não tinha mais nada para oferecer. E quantos aí estão hoje? São verdadeiros aí. Vamos falar uma coisa? Israel, quando saiu do Egito, pegaram os ossos de José e alguém saiu carregando aqueles ossos nas costas ali. Lá vai a procissão, lá vai o povo caindo para a terra prometida e alguém carregando os ossos de José. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que no arrebatamento da igreja nós não vamos carregar peso morto, defunto espiritual, nós não vamos levar não vai participar do arrebatamento aqueles que fizeram a fama e deitaram na cama, aqueles que abandonaram a fé e estão aí como uma fantasia de obreiro que não tem mais nada de Deus na sua vida, tá bom, meu irmão? Eu falo com temor de Deus, porque o meu telhado é de vidro, meu irmão. Hoje eu posso estar aqui dando estudo, pregando com autoridade na direção do Espírito Santo, mas amanhã, Deus que me guarde, mas eu posso jogar o escudo de lado, o escudo da fé, e agora, meu irmão, ser alvejado pelo inimigo de todos os lados. E o alvo principal é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. A palavra do Senhor fala da importância de guardar o coração. De tudo quanto guardares, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando você não tem mais o escudo da fé, Satanás, ele vai atingir o seu coração com a soberba, com o orgulho, com a vaidade, com o eu, e o poder vai subir a cabeça e, meu irmão, você vai ser apenas uma fantasia de obreiro. Alguém que aprendeu agora a manipular as emoções das pessoas. Alguém que aprendeu a fazer um teatro na casa de Deus, que não tem mais nada de Deus na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Nos combates do dia a dia, nas labutas do ministério, corre-se o risco de se esquecer ou perder a alegria da salvação, a qual deve a todo tempo ocupar nossas mentes. A palavra é uma arma poderosa. Sem ela, o soldado perde seu poder de ataque. Nesses últimos momentos que antecedem a volta de Cristo, a igreja precisa se voltar para a palavra viva. Aqui são dois assuntos. Primeiro, o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Fala daquilo que ocupa a sua mente, aquilo que está ocupando a sua mente. Nós devemos tomar cuidado, meu irmão, que nos embates do dia a dia, na criação dos filhos, no casamento, naquela vida cotidiana, nas labutas do ministério, nós corremos o risco de esquecer ou de perder a alegria da salvação. Há muitas pessoas que estão decepcionadas, não é com Jesus, estão decepcionadas com a igreja. Há muitas pessoas que estão desacreditadas da liderança. Há muitas pessoas que estão já enfadados, que não conseguem, não quer mais ir à casa de Deus. Meu irmão, tome cuidado para que a alegria da salvação, ela não saia do seu coração. A alegria da salvação, ela não saia da sua mente. Pode acontecer o que for, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós corremos o risco, irmão, de perder o alvo, de nos deixar levar pelas circunstâncias, pelos escândalos que estão dentro da casa de Deus, e isso não é novidade, porque o primeiro tesoureiro do cristianismo era ladrão, e era Judas, e o presidente do ministério era Jesus, e Jesus permitiu que ele fizesse aquilo que ele bem desejasse. Todavia, ele vai arcar com as consequências no juízo final.
Imagine que foi o escândalo daquela época. Então, meu irmão, o ministério ele é desgastante, traz aborrecimento, muita cobrança, mas a gente não pode perder de vista a alegria da salvação. Amém, meu querido? Alegrar-me-ei no Senhor, exaltar-me-ei no Senhor, porque o Senhor me vestiu de vestes de salvação. Que nunca venhamos perder a alegria da salvação. Outra aqui é a palavra. Meu irmão, a espada do Espírito. O que Paulo está dizendo? Ele fala que a espada do Espírito é a palavra que ataca. Como foi que Jesus venceu Satanás, meu querido? Lá no Monte da Tentação, está escrito. Está escrito, está escrito. Tem crente que não sabe versículo bíblico. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Meu irmão, quando nós vamos orar, nós temos que orar, às vezes, recitando a palavra. Cobrando de Deus? Não, meu irmão, mas recitando a palavra na oração. Por exemplo, uma oração. Você está orando pelo seu casamento. Está travando uma batalha ferrenha no seu casamento, na sua vida espiritual, na criação com seus filhos, você vira e fala: Satanás, a palavra do Senhor está escrita, que por um caminho o inimigo se levantará contra mim, mas por 7 caminhos ele fugirá diante de mim, e em nome do Senhor Jesus eu te ordeno, bata em retirada, porque o Senhor dos exércitos está comigo, e o Deus de Jacó é o meu refúgio. Meu querido, mais do que nunca, a igreja é a igreja que nós temos, que estamos vivendo os últimos momentos, que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. A igreja precisa se voltar para a palavra de Deus. Meu irmão, é muito bom louvor, é muito bom simpósio, é muito bom festividade, é muito bom, meu irmão, congresso, é muito bom uma igreja luxuosa, isso é bênção de Deus, mas se não tiver palavra, meu irmão, vai ficar do lado de fora. Se não tiver palavra, vai ficar do lado de fora, porque a espada do Espírito, ela é arma de ataque, é com ela que nós atacamos o inimigo. Nós não podemos ficar só na defensiva, nós temos que atacar, nós temos que pregar, nós temos que anunciar a Cristo, nós temos que viver a palavra, porque esta palavra que santifica, esta palavra que transforma, esta palavra é que nos torna aptos a morar no céu. A outra lista, a falta de comunicação do soldado com seu comandante pode deixá-lo desorientado no campo de batalha. Esta comunicação entre ambos se dá por intermédio da oração e das súplicas constantes. É por intermédio da oração que o comandante comunica ao soldado as estratégias a serem seguidas. Vale destacar que há tempo de avançar e tempo de esperar. Aqui Paulo ele fala de outras armas, uma outra lista que nós poderíamos falar. Ele fala de súplicas constantes e oração. O soldado, quando vai na guerra, ele pode ficar desorientado se ele não estiver ouvindo a voz do seu comandante. Imagina um soldado sem comando, sem ouvir a voz do seu comandante. Ele vai ficar perdido, desorientado, sem saber para que lado que ele vai. E perdido, desorientado, vai ficar igual aquela ovelha perdida, no meio de uma batalha espiritual. E nós precisamos estabelecer uma comunicação com o nosso comandante, o nosso general, que é Cristo. E isso não é por modo de smartphone, não é por meio de internet, não é pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube. É joelhos dobrados, é clamar ao Senhor: Senhor, me dá estratégia, como eu consigo resolver esta situação. Semelhante ao rei Ezequias,
e falou: Senhor, esse exército é muito mais poderoso do que nós não temos força para ir contra este exército, dá-nos uma estratégia, dá-nos uma solução. E Deus usa o profeta e diz que naquela guerra eles não teriam que guerrear, porque Deus mesmo iria guerrear por eles. Meu irmão, Deus quer te dar estratégia, comunicar o seu coração, meu irmão, estratégias que precisam ser observadas, tá bom, meu querido? Eu destaco o seguinte, que há tempo de avançar e há tempo também de esperar no meio de uma batalha. Quando você está travando uma batalha, não é só avante, avante, não. Porque tem hora que o Senhor manda esperar. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E tem hora que ele fala: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, num campo de batalha, no meio de uma batalha espiritual, nós precisamos estabelecer um contato com o general. É através da oração, é através da súplica, é através do clamor, é através de joelhos dobrados, é através de fechar a porta do quarto, é através do jejum, é você clamar, é você invocar o nome do Senhor, por pior que esteja o seu momento e a sua situação. Ele deseja comunicar ao seu coração o que você deve fazer no meio desse conflito, no meio desta batalha espiritual. Amém, meu querido? Encerramos aqui a nossa lição. Eu confesso que é uma lição um pouco difícil de extrair, de fazer aplicação, mas procurei fazê-lo com temor de Deus, na direção do Espírito Santo. Eu peço que você continue orando pela minha esposa, que está se recuperando do AVC. Alguns irmãos viram um vídeo dela dando um testemunho aí no Facebook, ela falando um pouco de como Deus havia falado com ela antes daquele episódio do AVC que ela iria sofrer. Deus havia comunicado ao coração dela. Vencemos muitas etapas e há outras etapas ainda a serem superadas. Eu conto com a sua ajuda espiritual e quero agradecer àqueles que, além da ajuda espiritual, têm sido os verdadeiros mantenedores desse projeto. Quando você me abençoa materialmente, financeiramente, você está me propiciando, primeiro, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, porque eu estou desempregado, estou parado, cuidando da minha esposa desde o quadro do AVC. E você me propicia dar continuidade a esse trabalho. Aqui nós estamos investindo em equipamento, você não está vendo, mas aqui eu estou trabalhando a questão do acústico, então depende de equipamentos novos que precisam ser reintroduzidos aqui, e é você que tem me dado suporte. Eu agradeço a Deus pela sua vida, e Deus te faça próspero em todos os seus projetos, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. E eu quero orar por você nesta hora. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao Teu nome. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, cobre-nos com Teu sangue, reveste-nos da Tua armadura, Senhor. Meu Deus, nós não queremos deixar de lado o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação, com a pregação do Evangelho da salvação. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos vivos na mão do Senhor. Meu Pai, nós não queremos ser peso morto na obra do Senhor. Nós não queremos fingir aquilo que não somos e querer apresentar aquilo que não temos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, santifica a Tua igreja, prepara a Tua igreja para se encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Deus, nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito
Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E eu quero te dizer que em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, meu irmão, nem eu e nem você estaremos aqui. E eu tenho uma boa notícia, nós não vamos carregar esqueleto de José não, meu querido. Nós não vamos carregar peso morto não, tem que renascer, tem que viver de novo. Nós vamos nos encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Em caso de arrebatamento, eu te encontro por sobre as nuvens. Que Deus abençoe a sua vida, seu casamento, em nome de Jesus. Fique na paz.